Atenção! O programa que você irá assistir é de total responsabilidade de seus idealizadores. Demais TV, uma TV séria, feita pra você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Momentos na Demais TV, com a presença do professor e dentista Dr. Ivan Sodré Marques, para dar algumas dicas sobre a saúde bucal a todos os astronautas. E o nosso programa tem o apoio cultural e da Associação Feminina das Servidoras Públicas do Brasil. A Associação Feminina das Servidoras Públicas está com a sede na rua Doutor Eduardo Martinelli, número 30, Vila Mariana. O nosso site é afemi@globomai.com. Com a palavra agora o doutor Ivan, que irá dar para nós as melhores dicas. Doutor Ivan, o que significa o choque? Quando um paciente está na cadeira e tem esse choque, como que ele é atendido? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os internautas. Obrigado mais uma vez pelo convite da gente estar aqui com a Dercila, né? a nossa presidente, né, Dercila? Da associação, essa associação que já tem tantos anos aí, né, e você sempre à frente, sempre encabeçando, direcionando, fazendo o melhor pelos os servidores públicos. Na verdade, é assim, o choque, na verdade, é um nome que vem do choque, CHOC. Na verdade, é um nome que veio do francês, né? Então, existia um médico chamado Dr. Ledran, que ele atendia os pacientes que vinham com os ferimentos da guerra. Então, ele dizia, esse indivíduo está em estado de choque. E esse nome choque perdurou até hoje. Então, na verdade, quando se fala muito, porque muita gente fala realmente a respeito desse choque anafilático, né, que é um grande medo que as pessoas têm em relação às cirurgias, ao uso de anestésicos, tanto no consultório odontológico como numa cirurgia médica maior, enfim, né? E realmente esse choque pode acontecer, sim, tanto em consultórios odontológicos como em cirurgias hospitalares com anestesia geral, tá? Na verdade, o choque, literalmente falando, é um distúrbio metabólico, né? Onde a quantidade de oxigênio que é transportado fica insuficiente para o órgão. Então, na verdade, todas as células, principalmente as células cerebrais, elas dependem estritamente de oxigênio e glicose. Então, quando você tem uma queda brusca nessa quantidade de oxigênio, a coisa complica. Então, na verdade, o choque é uma situação que pega o indivíduo por inteiro, né? Deus o livre aconteça um choque. O choque realmente é uma situação dramática, uma situação que é diferente do choque anafilático ou reação anafilática, que também pode ser dramática. Também pode acontecer, sim, numa cadeira odontológica, como pode acontecer, inclusive, em outras situações, muitas vezes nem situações cirúrgicas, né? Por exemplo, até alimentos. Sabe-se hoje que alimentos costumam dar muitas reações. Alimentos também? Existem pessoas, por exemplo, que comem determinados alimentos e começam a ter alergias seríssimas, inclusive, muitas vezes, afetando a glote, com fechamento de glote, originando edema de glote, e acaba levando o indivíduo realmente a uma situação bem complicada, né? Agora, o choque, quando o indivíduo está em choque, porque a gente tem que saber diferenciar o choque da reação anafilática. O choque é uma situação que pega o indivíduo por inteiro, sabe? E não é só choque anafilático. Tem muita gente que acha o seguinte, eu tenho medo, de repente, de ter um choque anafilático. Não é só choque anafilático, existem vários tipos de choque. Quais são, assim, os sintomas? Então, na verdade, o choque anafilático, ou reação, eu prefiro dizer reação anafilática, que pode levar ao choque. Pode levar no sentido assim, se você não trata a reação anafilática, ela vai progredir em um espaço de tempo muito curto, geralmente, isso que é o perigo,
e desenvolve muitas vezes o edema, fechamento da glote. Tá? E aí, fechando a glote, o tratamento sempre é adrenalina, né? Antes até, você pode até dar um antihistamínico, por exemplo. Vamos imaginar que eu vou tratar a Dersila Bassus. E a Dersila Bassus tem uma reação, tem um problema alérgico severo. Qualquer coisa que coma, tem reação, tem coceira. Então eu vou falar, olha, Dersila, você vai tomar, de repente, um antialérgico, que é aquilo que a gente preconiza nos cursos, inclusive no meu livro também, eu tenho isso como o melhor deles, que é o Alegra. Muito conhecido, por sinal, né? Então a gente manda tomar o Alegra. Por quê? Porque a Dersila Bassus, exemplificando, tem muito problema alérgico. Agora, o que é bom que a gente saiba, pode ser até que existam alguns profissionais nos assistindo também, é sempre bom, importante lembrar o seguinte, que nada resolve se você usar um antialérgico, um antihistamínico na hora do atendimento. Então, por exemplo, se você der um antihistamínico, porque eu chego para você e falo assim, ó, você vai tomar o Alegra. O Alegra, ele é um antihistamínico. Por quê? Porque a histamina é uma substância que causa tudo isso. E não pode tomar antes? Então, é assim que a gente faz. Como você é uma pessoa que tem muito problema alérgico, então eu vou falar para você, olha, Dersila, vá no meu consultório, vá na FEME, exemplificando que você fosse a nossa paciente, tá? Então você vai tomar, tipo, o tratamento é 2 da tarde, você vai tomar o antistamínico, você vai tomar o Alegra, 1h da tarde. Ou mesmo eu vou te dar isso lá e você vai ficar esperando, para mim poder te atender com tranquilidade. Entendeu? Eu soube que o senhor teve no interior, na cidade de Marília, levando os seus cursos lá para a Unimar. Sim. Foi essa semana, por sinal é só cidade, né? Então, você sabe que quando eu cheguei lá, tinha um monte de gente esperando lá você. Eles pensaram que você tivesse ido com a gente. E realmente, a gente esteve lá em Marília, uma cidade muito simpática, agradável, como as cidades do interior costumam ser, né? Um povo afável, um povo bacana, né? E a gente esteve realmente lá na universidade, fazendo o curso, principalmente para o pessoal da rede pública, né? Não só de Marília, mas a rede pública, os dentistas da região, né? Então tinha gente, inclusive de Oswaldo Cruz. Eu queria até deixar um abraço aí para quem é de Oswaldo Cruz, que está marcando um curso para ir para lá também. E outras cidades também que nos propuseram cursos para a gente ministrar daqui uns dias. Você já conhecia Marília? Não, eu conhecia, viu? Mas é tal história. A gente já roda esse país há tanto tempo. E aí, quando eu cheguei, inclusive, tinha algumas pessoas que falaram, poxa, eu já assisti o seu curso, que é uma coisa comum hoje, porque depois de tanto tempo que a gente já está na estrada, né? Levando esse curso, então tem muita gente que nos conhece já há um bom tempo. O que você achou da cidade? Eu achei a cidade muito gostosa, muito bacana, acolhedora, né? Acolhedora. Salvo algumas coisas que são comuns, né? Às vezes gerados por problemas assim que não vem ao caso a gente comentar, mas que faz parte, né, de uma sociedade. Mas eu achei, de uma forma geral, foi bacana, gostei bastante. Se outras cidades assim têm interesse no seu curso, como ele poderia chegar até você? Então, é através do telefone, né? Ou da FEME, ou o meu telefone, que depois nós vamos deixar, ou e-mail, não há problema nenhum. Certo. Uhum. E quando uma pessoa se corta, sempre ocorre hemorragia ou não? Não. Hemorragia é bom que a gente explique o seguinte, não só em corte. Às vezes tem muita gente também que pergunta, eu fiz uma extração de dente, chegou e começou a sangrar um pouquinho, comecei a cuspir sangue e eu acho que eu estou com hemorragia. É bom que a gente diga o seguinte, pessoal, isso acontece muito em consultório odontológico também, viu? Por quê? Porque quando é no hospital, então o pessoal já vai lá para o hospital, né? Mas às vezes o pessoal faz assim, ele faz uma cirurgia odontológica, e é bom que se diga o seguinte, eu vou falar bastante coisa a respeito disso. Primeira coisa, quem está nos assistindo, toda vez que faz uma cirurgia, tem aquele sangramento pequeno, é normal, né? É normal. Imagine se você corta... não é hemorragia. Não, hemorragia precisa ter um quadro hemorrágico. É bom que se explique isso. Entendeu? Então, vamos no começo. Por exemplo, chegou lá, fez uma cirurgia, por exemplo, fez uma extração de dente, ou fez um corte na gengiva, por algum motivo, sangrou. É importante lembrar o seguinte, que sempre o dentista manda colocar gelo. Mas tem muita gente que esquece, o mesmo profissional esquece de alertar, e o indivíduo fica com aquele gelo o dia inteiro.
Não pode acontecer isso. Ele tem que colocar o gelo, um pouquinho, 15, 20 minutos, depois retirar. Não pode deixar gelo direto. Isso é errado. Por quê? Porque tem muito micróbio. O nome certo é micróbio, viu, pessoal? Tem muita gente que fala bactéria. Depende. O micróbio engloba tudo isso, tá? Então, micróbio. Tem muito micróbio que gosta do gelo. E se prolifera. Tem micróbio que gosta, entre aspas, né? Quer dizer, ele é um habitat propício a ele se proliferar. E ele resiste. Isso, ele resiste, se prolifera e, de repente, pega o indivíduo e fala, poxa, o cara está com uma infecção. Por quê? Porque você mesmo se propiciou a infecção, porque você deixou muito tempo o gelo. Então, tem que deixar gelo um pouquinho, tirar um pouquinho e, evidentemente, não tomar sol, porque o sol, tudo que é quente faz, sangra mais. Né? Agora, chegou em casa, de repente está sangrando um pouquinho, por exemplo, de dar uma cuspidinha, está saindo sangue, está com hemorragia. Não é bem assim. Para ter hemorragia, viu, pessoal? A pessoa precisa ter um pulso muito fraco, precisa ter um pulso rápido e fraquinho, bem rápido e fraquinho. Precisa suar muito, entendeu? Transpira. Fica suado, um suor frio, entendeu? A pele fria, né? Não é bem assim. Se de repente a pessoa não sua muito, não está com a pele fria, dificilmente tem hemorragia. Né? E geralmente, para dar uma hemorragia num consultório, após uma extração principalmente, o indivíduo precisa ter um problema hemorrágico. Um problema. Ele tem, por exemplo, uma falta de vitamina K, ele tem um problema hepático, um problema no fígado, entendeu? Ele já tem algum problema e provavelmente isso ele já sabe, entendeu? Porque já se cortou um dia e viu que o sangramento era abundante. Então, isso aí provavelmente ele já sabe. É lógico que isso não exime o fato do dentista sempre promover a sutura. Infelizmente, a gente vê muito de, não, aí não precisa sutura, que é uma grande bobagem. Qualquer tipo de corte precisa fazer estrutura, não só na boca. Né? Porque se você abre, além de facilitar a infecção, você dificulta o processo inflamatório normal. E que tem outra coisa também, já que é bom a gente estar falando, que tem muita gente também que acha que não tem que inflamar. Entende? Então ele tira, por exemplo, faz uma extração e acha que o rosto não tem que inflamar nada, é bobagem. O que não pode é edemaciar, o que não pode é ficar com o rosto desse tamanho. Agora, inflamar um pouquinho é bom. É por isso que a gente sempre costuma falar, o melhor anti-inflamatório é aquele que potencializa a ação benéfica e minimiza a ação maléfica. E é por isso também que não se pode dar qualquer tipo de anti-inflamatório para qualquer tipo de paciente, principalmente pacientes que possuem problemas no rim. Agora, e esses hemofílicos? Então, esse é um caso sério. Esse já é um caso especial, que eu acho até que tem que se fazer, por exemplo, se tiver que fazer uma cirurgia em ambiente hospitalar, é diferente. Tem que ser em hospital? Sim, preferencialmente. Corre risco de morte? Sim, sem dúvida. Tá? Nossa. E quando uma pessoa se queima, como que a gente poderia estar ajudando essa pessoa com a queimadura? A queimadura, tem muita gente que fala, põe pasta de dente, outro põe, sei lá, já ouvi falar até em colocar café. Pó de café, antigamente faziam isso. Coisas desse tipo, né? Na verdade, em relação à medicina, existem muitas coisas, sabe, Dercila, que a gente chama de coisas empíricas, né? Que alguém falou, que alguém disse, e a gente vê muito isso quando a gente dá curso, principalmente curso de emergência médica. Mas sabe, o paciente passou mal, eu mandei ele cheirar uma coisa, cheirar um álcool, o outro até que já deu tapinha no rosto, ele voltou. E a gente costuma dizer o seguinte... Esse é o desmaio, né? Na verdade, o desmaio é uma coisa que a gente pode comentar também, se você permitir. Não é bem o desmaio. Eu estou falando assim, de repente o indivíduo passa mal por algum motivo, tem algum problema... não só numa cadeira de um dentista, mas em qualquer lugar, porque acho que emergência pode acontecer em qualquer lugar. Exato, eu posso estar aqui e, de repente, infartar. É até bom, eu vou até falar de infartar, porque se acontecer, você já sabe o que fazer comigo. Na verdade. Mas, na verdade, o que acontece é que existe, assim, muita celeuma, as pessoas falam muitas coisas que não condiz com a realidade. Então, o que a gente procura nesse tipo de programa é passar algum conhecimento para que as pessoas não fiquem até certo ponto apavoradas também e fazendo coisas que não devem ser feitas, entendeu? Agora, voltando à sua pergunta, que eu não sei bem o que você me perguntou agora. É sobre a queimadura. A queimadura. Então, exatamente aí que eu quero chegar, desembocar. A queimadura,
A única coisa que eu particularmente recomendo é água. Tá? Água na queimadura? Água, só água corrente. Ou gelo, ou colocar uma compressa de água, mas não deve colocar nada além de água. Tá? Não ponha café, não ponha pasta de dente, não grude nada, porque realmente depois para retirar é muito complicado. Né? Eu, particularmente, já vi coisas em pronto-socorro, principalmente nos hospitais clínicas, uma vez que nós ficamos horrorizados. A pele realmente estava completamente, sabe, vira uma coisa terrível, porque às vezes quer colocar algum emplasto, enfim, não deve colocar nada, é só água e chamar socorro e ir para um hospital. Voltando um pouco, estão me perguntando assim, as pessoas que têm muito medo do dentista, que não pode nem ouvir o barulhinho da rotação. Né? Da rotação. O pessoal fala motor, né? É motorzinho, né? Que fica com medo, às vezes desmaia, tem pavor. Como que essa pessoa deve eu acho assim, vencer esse medo? Eu acho que o medo ele é normal no ser humano. É algum trauma que a pessoa passou? Não, o medo é porque antigamente a odontologia realmente era uma coisa muito complicada, né, Dercila? Não tinha anestésicos, tinha época até que não tinha radiografia, sabe? E não só na odontologia, a medicina como um todo, né? Era muito rudimentar. Tanto é que na odontologia naquela época eram chamados de barbeiros, eles mesmos é que faziam as extrações, o Tiradentes mesmo foi um deles, né, que foi para amenizar a dor das pessoas. Então tem toda essa história remota dessas coisas todas, né? Evidentemente que hoje a coisa mudou radicalmente. Hoje a gente tem anestésicos potentes e é lógico que a pessoa precisa ter técnica anestésica, né? Senão a anestesia acaba sendo um problema, realmente começa a doer bastante. Então falar que a anestesia dói, isso é uma bobagem. Anestesia não dói. Se você fizer de uma forma correta, usando... Dói a picadinha, né? Não dói, Dercila, a picadinha não dói. Hoje tem anestésico tópico, sabe? E você saber usar o ponto certo, né? Não é você dar uma anestesia em qualquer lugar. Tem ponto certo para dar. Devagarinho, né? A anestesia tem que ser dada muito lenta, né? Porque a minha mãe sempre dizia, quando você anda e cai, é um tombo. Mas se você correr e cair, é outro. É completamente diferente. Não é verdade? Então, isso inclusive a gente fala bastante. A anestesia tem que ser dada muito lenta, a gente tem que observar a pupila do paciente, que também é outra coisa que muita gente não faz, manda fechar os olhos na hora da anestesia. Isso é totalmente errado, pelo amor de Deus. A relação com a pupila? A pupila Ela aumenta? A pupila não pode aumentar. Sim. E nem diminuir. Isso é um alerta importantíssimo. É por isso que o dentista, quando você está fazendo um anestésico, a gente tem que observar se a pupila aumenta ou não. Ela não pode aumentar de forma nenhuma. Nem aumentar e nem diminuir. Nem diminuir. Tá? Ao menos que você faça uma injeção infraorbitária, uma injeção que faz aqui exatamente infraorbitária, quer dizer, abaixo da órbita dos olhos. Caso contrário, não pode alterar. Faz essa anestesia? Tem gente que faz, tem gente que faz. Quê? Para determinados procedimentos. Eu, particularmente, não faço porque eu acho que é desnecessário e perigosa. É perigosa, então. Eu acho. Vamos falar um pouquinho mais sobre o infarto do miocárdio. Na verdade, o infarto do miocárdio, ele pode acontecer, é uma coisa boa a gente explicar. Infarto do miocárdio, ele pode acontecer em qualquer lugar, viu? E tem muita gente que liga infarto do miocárdio com pressão arterial. Isso não é verdade. Tem gente que infarta com uma pressão boa. O que a gente tem que ligar não é o infarto. A gente tem que ligar a pressão arterial ao acidente vascular cerebral, derrame, que o pessoal fala. Isso sim. Agora, infarto do miocárdio, o que é, na verdade? Na verdade, o coração é um músculo que se contrai ritmicamente para mandar o sangue. Então, na verdade, a morte ela não é cardíaca, a morte é cerebral. Primeiramente o cérebro. Por indivíduo falar que está morto, é o cérebro que comanda. Por isso que o cérebro tem 4 minutos de oxigênio, 4 ou 5 minutos de oxigênio e glicose, que o mantém vivo,
E é por isso que se faz a massagem. Quando a gente fala em massagem cardíaca, exatamente você faz a massagem exatamente para poder mandar literalmente esse sangue contendo oxigênio para a cabeça. Entendeu? Agora, o infarto do miocárdio, o que ele é? Ele é uma isquemia do coração, ou seja, uma falta de oxigênio neste músculo que a gente chama de miocárdio. Certo? Tem miocárdio, tem enfim, toda essa musculatura, porque o coração é músculo, né? Aí o que acontece? Quando diminui essa quantidade de oxigênio, você tem uma isquemia. E se essa isquemia for prolongada, a gente tem um infarto. E quando a isquemia é leve, é menor, né? Aí a gente tem a angina, que pode ser estável e pode ser instável. A angina estável é quando você tem uma isquemia leve, e geralmente as pessoas que têm esta angina procuram um cardiologista e ele diz, você tem uma doença chamada angina, e a sua angina é estável. E por que estável? Porque quando você sobe uma escada, você sente aquela dorzinha. E quando você fica muito estressado, porque recebeu uma ligação que não esperava, uma ligação, às vezes até da morte de alguém, uma coisa triste, aí sim você tem aquela crise de angina. Então, o que acontece? O indivíduo que tem angina estável, que é essa isquemia leve, ele geralmente toma um remédio. Que geralmente o remédio mais comum aí, que o pessoal mais conhece, é o propranolol. O propranolol é um beta-bloqueador. Então, o que ele faz? Ele faz o coração bater de uma forma mais lenta. Batendo de uma forma mais lenta, o que vai acontecer? O trabalho cardíaco torna-se menor. Agora, o indivíduo que tem angina, isso é bom para as pessoas que têm angina, quando forem a um profissional odontológico ou dentista, tem que falar, olha, eu tenho angina. Porque tem muita gente que vai no dentista e não fala que tem. Não só angina, convulsão, hipertensão, uma série, né? Mas quem tem angina tem que explicar para o profissional. Por quê? O indivíduo que tem angina, ele não pode, por exemplo, chegar cansado no consultório. Isso é muito perigoso. Sabe assim? Chegar cansado. Eu vim correndo, doutor, porque eu ia chegar atrasado. Então, não venha. Não venha cansado. Ligue e marque outro dia. Ou estou muito nervoso porque hoje aconteceu um problema de manhã, não venha. Né? Agora, é evidente que esse indivíduo que tem angina, ele já sabe, ele toma já o remédio, ele já tem o seu Isordil no bolso, ele sabe como usar, né? Caso ocorra uma crise. Né? O grande problema não é tanto o anginoso, né? O grande problema é a isquemia prolongada, ou seja, falta de oxigenação que pega o coração como inteiro, como se fosse literalmente uma queimada, sabe? Isso sim é o infarto. Lógico que o infarto tem de vários tamanhos, vamos dizer assim, né? Tem infarto e tem infarto. Tem aqueles infartos fulminantes, que são mais fáceis de acontecer geralmente com diabéticos, né? Mas, de qualquer maneira, a pessoa que tem infarto é o indivíduo que geralmente sente uma dor no peito forte. E eu vou dizer uma outra coisa aqui para vocês, viu? É muito importante a gente lembrar isso. Geralmente, tem muita gente que fala assim, que sente muitas vezes gases, sabe? E esses gases sobe, né? É verdade isso? É verdade. E a pessoa pensa, estou infartando. Eu mesmo, quando eu era criança, sentia muito esse tipo de coisa, né? E, na verdade, aquilo são gases, né? São gases, né? E os gases é Lufital que toma, né? Você entendeu? Então não tem muito a ver. É um remédio bem antigo. É um remédio muito antigo e de muita propriedade, muito bom, né? Então, isso sim. Então, sabe, sente aquelas dores e acha que aquilo é infarto. Não, infarto é uma dor muito forte. O infarto ela é uma dor muito forte e geralmente está acompanhado de muito suor, né? Muita sudorese fria. É bom que se explique, tá? Uma sudorese fria importante, uma dor lancinante. Realmente a dor de infarto ela é muito forte, realmente. A gente já viu vários casos assim, né? E geralmente a pessoa soa muito, tem ânsia, tem vômito, né? E às vezes também não tem.
Por isso que o diagnóstico do infarto não é tão simples. Não é porque assim, a pessoa sentiu uma dor no peito, estou infartando. Cada caso é um caso. Cada caso em caso. Mas é bom que isso esclareça, porque tem muita gente que sente realmente essa dor e fala assim, eu estou sentindo uma dor aqui. Geralmente, dor de infarto, viu? A dor de infarto é uma dor onde a pessoa faz isso, ó. Ai, que dor. Geralmente com a mão fechada. E é uma coisa muito interessante como são coisas mesmo que mostram a existência divina, né? Você sabe que você, que é uma pessoa muito religiosa, você vê que até nessas coisas a gente vê essa ligação, né, do Criador, né? Exato. Você sabe que a mão fechada é mais ou menos o tamanho do coração. Ah, é? Geralmente essa do meu coração. Se você fechar a sua mão, geralmente o tamanho do seu coração. Certo. E isso aqui a gente chama de sinal de Levine, que foi Levine que descobriu, que percebeu, né? Então, geralmente a pessoa que infarta, ela faz isso. Não assim. Geralmente a pessoa fizer isso, geralmente não é infarto. E tem uma outra coisa que eu queria esclarecer também, viu, pessoal, em relação à odontologia, é que às vezes as pessoas vão no dentista e sentem dor em todos os dentes. Também tem. É muito comum. Muito comum. A pessoa vai no dentista e fala, olha, doutor, está doendo todos os meus dentes. Mas não é todos. neuralgia? Não, é diferente. Ele sente dor nos dentes, entendeu? Dói tudo, dói todos. E é lógico que ele vai no dentista, né? E às vezes essa dor é acompanhada de uma dor na mandíbula também, viu? É bom que se esclareça, tá? Esse dado é extremamente importante. Então, se porventura um dia, Deus o livre, alguém sentir essa dor em todos os dentes, todos, tá? E a dor forte na mandíbula, e principalmente de manhã, viu? Que geralmente os infartos acontecem das 6 da manhã ao meio-dia, tá? Por que esse horário? Porque de manhã, deixa eu só completar, Dercila, se a pessoa sentir essa dor em todos os dentes e na mandíbula, é direto para o hospital. Não é para ir em dentista nenhum, tá? Até que se prove o contrário. Por quê? Porque o que dá diagnóstico de infarto não é nem eletrocardiograma. O que dá diagnóstico de infarto não é nem eletrocardiograma. São enzimas, chamadas CKMB e troponinas. E essas enzimas, é lógico que só poderão ser feito o exame num ambiente hospitalar. Gente, o nosso papo está interessante. O pessoal está ligando para saber das dicas, mas nós vamos entrar ao comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos. Nos aguarde.